Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor a todos. Que Deus esteja os abençoando nesta manhã maravilhosa de segunda-feira. Uma manhã que o Senhor preparou para todos nós. Nesta manhã eu quero refletir com você, não é? Uma meditação breve, uma espécie de alimento diário que nós fazemos, não é? Toda manhã. Hoje não consegui sair, não é? Mas decidi fazer esse vídeo, não é, aqui em casa para poder passar para vocês. Eu estava lendo o livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9. E ali, irmãos, me deparei com um texto, um versículo. Já li muito, já preguei muito sobre esse personagem, não é, esse herói da fé chamado Jó. Mas algo mexeu no meu coração, não é, naquele texto, e eu quero compartilhar com você. Jó 14, do versículo 7 ao 9, nos traz uma palavra que move e mexe conosco, mexe bastante conosco. Jó, nesse texto, irmãos, antes de falar para ele, eu quero comentar sobre ele, de uma maneira introdutória, para que a gente possa entender, você possa entender o que eu quero falar. Jó está trazendo aqui, irmãos, uma grande ilustração, mas fantástica, poderosa, que mexe bastante com a gente. Jó, em seu meio de sofrimento, ele traz uma abertura, abre nossos olhos espirituais para algo através dessa ilustração. Irmãos, Jó compara o homem como uma árvore cortada. O texto é esse. Porque há esperança para a árvore que se foi cortada. Há uma esperança para a árvore que, se foi cortada, ainda se renovará, e ao cheiro das águas brotará. Irmãos, Jó está refletindo aqui sobre a fragilidade, irmãos, e a brevidade da vida humana. Eu tenho parado muitas vezes, estou orando incessantemente, consagrando para que o nosso Deus possa derrubar, não é, esses diagnósticos que foram estabelecidos por pessoas, amigas, irmãos, companheiros, não é? E também, não é, a humanidade toda. Que o Senhor venha derrubar esses diagnósticos, mas isso mostra, irmãos, a nossa fragilidade e a nossa brevidade sobre a face da terra. No livro de Jó, capítulo 14, você vai abrir a tua Bíblia aí, vai acompanhar conosco. No versículo 1 ao 2, irmãos, ele está abatido. Jó está vendo a vida como algo bem passageiro e cheio de sofrimento. Uma árvore, irmãos, ele fala, uma árvore, e o texto ele nos leva assim a meditar, que uma árvore, mesmo cortada, ainda tem esperança. Veja só. Eu já passei por esse texto várias vezes, mas nunca tinha tido essa visão que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Uma árvore, mesmo cortada, ainda tem esperança. Geralmente a gente não vê esses fatos como situação final. Em seguida,
essa árvore cortada, ela vai ser jogada ao fogo, não é? A vida dela acabou ali, foi cortada. Mas o texto, irmãos, nos fala que com um pouco de água, ela volta a brotar e a viver. Existe uma renovação, irmãos, natural para esta árvore. Irmãos, depois dessa comparação que Jó está fazendo aqui, Jó mostra a sua angústia pela brevidade que nós temos aqui. O homem, irmãos, ao morrer, ela não volta como uma árvore. Na nossa perspectiva limitada, não é? Que ele também vai expressar naquele momento. Isso revela o desespero, não é? E a falta de compreensão plena, não é? Da nossa vida em Cristo. Naquele estágio, irmãos, da revelação da fragilidade da vida humana, ele está dizendo: até uma árvore tem mais esperança de renovação do que o homem. Isto de forma aparente. Mas isso, irmãos, não é uma doutrina de fé. E não é uma doutrina final de entendimento. É uma expressão de sofrimento humano que Jó está tendo naquele momento. Ele está limitado pela sua dor. E aí é que entra o que eu quero comentar com você. Muitas vezes nós limitamos a ação de Deus, não é, nas nossas vidas, exatamente por isso. Pela falta de visão espiritual, porque estamos limitados à nossa dor, limitado ao nosso sofrimento, limitado à nossa angústia. E aí parece que não há mais esperança. Irmãos, esse texto nos fala, irmãos, que há um anseio pela restauração, um clamor implícito, irmãos, por esperança além da morte nesse texto. E mais adiante, irmãos, no próprio livro, ele declara algo mais profundo. Eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, no livro de Jó, capítulo 14, versículos 7 ao 9, nesse texto, diz que a esperança natural da criação, como a árvore natural, traz um contraste, irmãos, aparente, irmãos, com a desesperança humana diante da dor, diante do sofrimento. E ele revela um coração aflito, não é? De Jó, que ainda busca entender Deus em meia à dor. Irmãos, nesse momento, nós vemos, irmãos, o quanto Jó está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Irmãos, tudo foi arrancado dele, tudo parece perdido. Em meio àquela dor que ele está limitado e ele está comparando a sua vida, a vida do homem como uma árvore e tentando trazer uma expressão ali a nós de que a árvore ainda tem mais esperança do que nós. Mas ele observa algo simples, irmãos, nessa árvore cortada e ele diz: ainda há esperança. Isto é o que moveu o meu coração. Isso foi o que me impressiona nesse texto. Porque a árvore foi cortada, irmãos. Não está apenas ferida, ela foi derrubada. E aos olhos humanos tudo acabou. É essa visão que ele traz para nós. Mas já percebe algo espiritual nisso. A vida não terminou. Ainda há uma raiz. Irmãos, talvez hoje você esteja se sentindo assim. Algo foi cortado na tua vida, um sonho interrompido, uma oração que ainda não foi respondida, uma área, irmãos, que parece morta. E a sensação que muitas vezes temos é essa que Jó está falando. Parece que tudo acabou, não é? Mas Deus está te lembrando nesta manhã.
ainda há esperança. Porque não porque tudo está bem, irmãos, mas porque a raiz ainda está viva. E a Bíblia diz que é o cheiro das águas, no versículo 9. Não é e nem é pouca água, mas água, ao cheiro das águas. Não é água, não é pouca água e nem muita água. É o cheiro das águas. Isso nos ensina algo profundo. Quando Deus começa a se mover, até o menor sinal já é suficiente para gerar vida. Talvez você não precise de um milagre completo agora. Talvez você precise somente sentir novamente a presença de Deus na tua vida. Porque quando Ele se aproxima, o que estava seco começa a reagir. O que parecia morto começa a brotar. Você pode estar cortado, mas não está acabado. Deus ainda trabalha nas suas raízes. Onde Deus ainda mantém raiz, sempre haverá a possibilidade de recomeço. E é isso que eu prego todos os dias. É isso que eu falo para você todos os dias, quinta-feira, domingo, sábado, os dias que nós nos encontramos. Irmãos, a vida ainda não acabou, não cessou. Não foi cortada ainda da face da terra. Ainda há esperança. E eu prego esta palavra, irmãos, e muitas vezes as pessoas confundem, não é? Confundem a nossa maneira de compreender o Evangelho, assim como está sendo posto agora para nós através da palavra no livro de Jó. Através dessa compreensão, em saber que mesmo aquele que se desviou, mesmo aquele que caiu, mesmo aquele que se debruçou nos manjares não é do mundo, se enlameou novamente não é na sujeira com os porcos. Mesmo assim, eu creio ainda nesta palavra. Eu creio nesta ação que Deus ainda oportuniza a todos nós a possibilidade de um recomeço, a possibilidade de uma restauração. Porque se as raízes ainda estiverem vivas, mesmo cortada, ao cheiro das águas ela brotará. É esta esperança que eu prego todos os dias. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te fortalecer nesta manhã, que Deus venha te ajudar nesta manhã. E estamos, irmãos, trabalhando nesta direção para que todos venham estar na presença do Senhor e nenhum se perca eternamente. Portanto, ainda há esperança. Ainda há esperança. Mesmo que a árvore tenha sido cortada, não ferida, ela está derrubada aos olhos humanos. Parece que tudo acabou. Não, não terminou. A vida só termina quando a raiz seca. Mas se essa raiz ainda estiver viva, ao cheiro das águas vai brotar. Beijo no teu coração, uma semana de bênção, uma semana de graça, uma semana de vitória. E o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Estamos orando pelos nossos enfermos e esse contexto está dentro da oração que estamos fazendo e consagrando aos nossos enfermos. Todos eles. Presbítero Érico já está em casa recuperando. Irmã Luciana, filha da irmã Lina e do irmão Luiz, está passando por um processo de tratamento, começa hoje um tratamento severo. Estamos crendo que o Papai do Céu vai desfazer todos esses diagnósticos. A irmã da irmã Lina, que foi ontem transferida para Santa Maria, numa situação bastante crítica,
estamos compreendendo que Deus, Ele é poderoso para mudar essa história. Estamos orando também pela irmã Marlene, que está lá na cidade de Lajeado, também recuperando. Estamos orando, não é? Pela moça aquela que veio, a Carmen Lúcia Borges, aqui na Santa Casa. Que o Papai do Céu venha abençoar. Já está produzindo os primeiros sinais do cheiro das águas na vida dela. Que o Papai do Céu tenha misericórdia. Estamos orando pelo Nero, estamos orando pela irmã Simone, pelo José, pela Lúcia, estamos orando pelo Nano, que vai fazer a cirurgia em seguida. Estamos orando, não é? Pelo irmão Mário, que recupere essa questão do estômago. O Senhor desfez também na vida do Mário, do irmão Mário, um diagnóstico que trouxe preocupação. Um diagnóstico severo. Papai do Céu desfez. Esse é o Deus que fala sobre esse texto que nós comentamos. E os demais irmãos que estão com enfermidades não tão graves, que Deus venha abençoar. Abençoar a todos nós nesta semana. Oremos. Senhor, obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado pela tua bênção, a tua graça. Eu sei, Senhor, que muitos estão numa situação semelhante a esta de Jó. Eu compreendo isso e entendo isso, que a caminhada de fé, ela traz muitos acidentes, e esta caminhada de fé do nosso irmão Jó foi uma caminhada que nos ensina muito e trabalha muito conosco. Portanto, eu venho te pedir nessa manhã, renova-os. Traga, Senhor, sobre eles o cheiro das águas, para que eles possam reviver e brotar novamente na tua presença. Repreende as enfermidades do nosso meio, abre portas onde nós não estamos vendo e derrama a tua bênção e a tua graça sobre todos nós. Assim nós oramos e cremos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma segunda-feira abençoada a todos e uma semana de bênção em nome do Senhor Jesus.